Prezados amigos da internet, queridos amigos militantes do marketing de rede no Brasil, sobretudo e principalmente, meus queridos irmãos, meus prezados guerreiros da empresa Telex Free, divulgadores espalhados aí pelo Brasil e alguns até pelo planeta. Não é? Hoje, como todos sabem, melhor dizendo, sofremos, não só no Brasil, inclusive fora dele, toda a repercussão não positiva, por assim dizer, do bloqueio de nossa empresa, do bloqueio da Telex Free, em que fomos impedidos de trabalhar já de longa data. Não é longa, porque afinal mais de um ano aqui no Brasil já paralisado, sem nenhum tipo de prova, sem nenhum tipo de julgamento final, nem em primeira instância sequer no Brasil, e nos Estados Unidos também ainda em fase das formalidades para a possível ou não concessão da reestruturação da empresa baseada no capítulo 11, conforme as leis americanas, não é? Mas estamos num momento capital no Brasil, um momento muito, muito, muito importante. A meu juízo, diante dos fatos que se apresentam, entendo eu que nós temos em nossas mãos, divulgadores e divulgadoras, a oportunidade de traçarmos melhor o nosso futuro. Independente das suas convicções políticas, e nós temos debatido isso, não é verdade, aí pela internet, temos debatido nossas opiniões, às vezes um pouco mais acirradas, não é? Sobretudo no que tange a opção pelo seu presidente escolhido, e é muito natural que haja diferenças, e num Estado democrático de direito, é assim que deve ser. O que não se pode é quando você se deparar com uma opinião diferente da sua, é você atacar aquela pessoa que tem a opinião. Você pode debater as ideias, no universo das ideias, das convicções, das filosofias de vida, daquilo que você entende como melhor para o nosso país. É o seu direito, é o meu direito e o direito de todos nós. Mas, por eu pensar diferente, ou por você que me assiste, pensar diferente, não podemos achar que somos intolerantes por essa razão. Então, precisamos encarar esse fato com a máxima serenidade e basearmos as nossas convicções, as nossas crenças políticas em fatos, exatamente em fatos. E, mesmo assim, muitos vão interpretar esses fatos sob uma determinada ótica que venha justificar a sua opção. Isso, por mais absurdo que a mim possa parecer, ou a qualquer outra pessoa que nos assiste, não é? Tem que ser respeitado. Se por um lado eu posso entender que a corrupção viceja no Brasil como nunca, outros poderão definir que jamais a corrupção foi tão mostrada no Brasil como hoje, porque antes se varria para debaixo do tapete, se escondia muito mais. Em verdade, à luz dos fatos, os dois lados têm razão. Se você parar e pensar, de fato, cabe razão aos dois lados da moeda. Em minha visão, nunca a corrupção vicejou tanto, piorou muito, porque a ousadia, a segurança da impunidade fez com que isso ganhasse proporções incontroláveis, que chefes de Estado, pessoas muito próximas de chefes de Estado, fizessem e fizeram, não é? E fazem o que bem entende pelo poder que detém em suas mãos. E tudo sob as bênçãos do chefe de Estado. Porque, com todo respeito a quem pensa diferente, a frase "eu não sabia" não é possível acreditar. Avilta a minha inteligência, mas é uma opinião pessoal. Pois bem, mas também temos, por um outro lado, que no passado, de fato,
se varria tudo muito para embaixo do tapete. Então, os corruptores e os corrompidos, não é? Eles se protegiam, e até hoje é assim. Como disse o embaixador americano, a corrupção no Brasil é endêmica. Isso é fato, lamentavelmente é fato. E a nossa luta de todos nós, seja você, meu amigo, minha amiga, divulgadora que assiste hoje a essa transmissão, tenho certeza, independente da minha opção atual, quanto cidadão, ao candidato ou candidata à presidência, como a sua, que certamente pode ser igual ou diferente, nós temos algo em comum, por incrível que pareça. Queremos extirpar, queremos extinguir, sumir com a corrupção de dentro da nossa sociedade. E temos que votar bem, temos que votar conscientes, seguros de nossas convicções, não importam quais sejam, mas precisamos fazer isso sem levar em conta voto útil, pesquisas, isso pouco importa. O Brasil já passou da hora de ter maturidade política. Precisamos, sim, num futuro não muito distante, se possível for, tentarmos modificar o sistema eleitoral, tirar essa pecha de corrupção que existe em cima da urna eletrônica. Precisamos tirar isso do nosso caminho. Talvez dar alguns passos para trás, para então podermos tomar um novo caminho em direção à transparência, à honestidade e à ausência de corrupção, inclusive nas eleições e nas pesquisas eleitorais. Então, eu acredito que pesquisa eleitoral é importante, sim, para os partidos, pois eu já fui coordenador de campanha aqui em minha cidade, em 2 legislaturas. E eu sei o quanto é importante a pesquisa para nós direcionarmos, para nós podermos trilharmos o melhor caminho diante de uma pesquisa. Qual caminho, qual estratégia vamos adotar? Onde vamos atacar, qual nicho de eleitores para levarmos o esclarecimento melhor do nosso programa de governo, das nossas intenções, nossas bandeiras políticas que vamos defender na Câmara, porque a intenção de voto, ela é resultado, muitas vezes, do desconhecimento político que os eleitores têm em relação, não é, ao conteúdo programático dos partidos e dos candidatos. Então, claro que a pesquisa ela é fundamental nesse sentido. Por outro lado, ela vira um mecanismo de manobra para os partidos mal intencionados, para os institutos que se vendem, e isso é amplamente divulgado na internet, é amplamente denunciado já há muitos anos, e eles permanecem firmes e fortes, esses institutos, porque eles são instrumentos disso. E é óbvio que quem está no poder, não é de hoje, não estou falando por causa do governo atual ou do último presidente, isso já é de longa data, verdade seja dita. Não vamos passar a mão na cabeça de ninguém aqui. Não é? Já é um instrumento já herdado. O que eu lamento é que quem entrou no comando do país, depois de 2002, infelizmente, não fez todo o dever de casa. É claro que teve seus pontos positivos, é óbvio, senão o país não estaria aqui ainda, não é? Então, o que eu lamento é que essas pessoas como arautos da ética da anticorrupção, a sua origem do meio do povo, é claro que nós esperávamos muito mais, mas nós esquecemos de algo. Colocamos lá seres humanos. E seres humanos, lamentavelmente, estão sujeitos a essas pressões, a essas tentações políticas que, lamentavelmente, repito, faz parte da nossa índole, da nossa natureza humana e, sobretudo, faz parte do seio e do costume da cultura de uma sociedade que cresceu, amadureceu sob esses valores e os aceitam de maneira tácita. É o famoso rouba mais faz, que já virou jargão natural já de muitos anos. Infelizmente, nós aceitamos isso.
mas tudo a seu tempo, devagarzinho a gente vai mudando. Por ocasião dessa semana, né, acho que, se não me falha a memória, ontem surgiu um vídeo na internet em que um funcionário de uma instituição, eu tenho aqui separado, estaria, ok, um funcionário, né, disseram que era um caso isolado, em que um funcionário estaria, digamos assim, se utilizando das suas prerrogativas quanto funcionário do governo para beneficiar e distribuir panfletos de um determinado candidato. E digo mais, se fosse o candidato que eu apoiasse, ele perderia o meu voto. Não estou dizendo que vocês devem fazer isso, estou apenas me posicionando. E alguns levantaram até a possibilidade criminosa de que são pessoas, né, possibilidade criminosa de que tanto a pessoa que filmava aquele acontecimento, quanto a pessoa que estava vestido, que estava com a indumentária dos Correios, seria fake, que teria o claro objetivo, não é, de comprometer, por assim dizer, não é, a postura dessa candidata governamental. Se for aplicada a lei eleitoral, ela terá que ser impugnada, e se vencer, terá que ser impedida através do impeachment, se for aplicada a lei. Ok? Nós não temos problemas de lei. Quando eu vejo um deputado, não, porque eu vou mudar a lei para melhorar. Se tem algo que nós não precisamos nesse país, é mudar a lei. Nós precisamos aplicar o que existe já. Olha, será fantástico. Aplicar, fiscalizar. Não é? Pois bem, então, se for aplicada a lei, essa candidata será passível de impeachment, que as provas são robustas. Então, surgiu mais um vídeo de uma cidade do interior de São Paulo, com mais um carteiro falando a mesma coisa, falando a orientação que recebeu do seu gerente. E o carteiro que foi filmado e foi denunciado pelo Estado de São Paulo, se não me engano, o Estado de São Paulo, um jornal de grande circulação aqui, para quem não é de São Paulo, né, é até óbvio que é o Estado de São Paulo, é daqui, ok? Mas é um jornal de grande circulação, tradicionalíssimo aqui, não é, como todos sabem, aqui do nosso Estado, de São Paulo, ok? Então, foi denunciado essa questão da utilização da máquina dos Correios, e as provas foram surgindo. E agora eu tenho uma prova aqui comigo, que não fui eu que levantei, tá? Foi algum internauta que estava presente, e ela é peremptória, ela é cabal, ela é definitiva. É definitivo. Eu vou mostrar esse vídeo que está aqui separado, ok? Infelizmente, o Hangout On Air, que é o que eu estou usando aqui para poder fazer que eu sempre uso, né, para fazer as transmissões da TV Carlos Castilho, não é? E atualmente, para esclarecer a alguns que talvez me assistam agora, que eu não estou conseguindo fazer as minhas transmissões ainda pelo meu canal do YouTube, né? Talvez até tenha que criar outro, porque está demorando a solução que eu preciso. E eu já dei a solução cobrada pelo YouTube e eles não respondem. Infelizmente, a eficiência é péssima, né? Apesar de ser algo gratuito que nos disponibilizam, eles ganham com o nosso acesso vendendo publicidade. Eles deveriam, né, nos respeitar quanto usuários, sendo apenas um pouco mais eficientes nessas soluções. Somente isso. Mas, ok, esse não é o tema principal. É que eu estou utilizando o canal do meu amigo Rafael Spila, não é, que é meu amigo pessoal, para poder fazer as transmissões da TV Carlos Castilho, mas em breve espero solucionar. Pois bem, então o Hangout On Air não nos oferece a possibilidade de eu passar o vídeo aqui, não é, para vocês. Eu já tentei, já procurei, não existe essa possibilidade, é um recurso não disponível. Então eu estou aqui com um tablet, ok? Que eu já estou com a imagem, com o vídeo já no local certo. Eu vou tentar da melhor forma possível. A minha preocupação é com áudio, que eu vou pedir aos meus amigos internautas que, por gentileza, se caso houver uma dificuldade de áudio, que vocês me informem e me digam se o áudio não estiver chegando, ok? Com clareza. Deixa eu ver aqui, tocar aqui.
Vamos ver, momento, deixa eu tirar meu dedinho aqui, senão não vai. Atenção, 3, 2, 1, vou passar agora. Pode falar comigo depois se está saindo áudio ou não, ok? Os Correios trabalharam com as 66 mesorregiões, fizemos reuniões em todas e nas macro-regiões. Região assim, como em Governador Valadares, com 40 cidades, com 30 cidades no sul. Lá em Viçosa nós tínhamos 70 cidades, e por aí, aonde eu tive perna, eu fui acompanhando. E eu quero dizer que o Pedro disse, ao apresentar o time com as fotos, que essa é a prestação de contas. Não, Pedro. A prestação de conta dos petistas do Correio será com a vitória do Fernando Pimentel e com a vitória... Pessoal, o áudio sumiu, porque passaram a mandar mensagens para mim. Deixa eu parar aqui, eu vou ter que voltar. Porque conforme mandaram mensagens para mim, aí eu tenho também mensagens aqui no meu tablet, no meu celular, no computador, então eu estou conectado por tudo quanto é lado, tá? Então eu vou voltar um pedacinho. Não mandem mensagem agora. Espera só. Agora eu já vi que o áudio estava ok. Legal. Deixa eu voltar, porque isso é importante. Deu para ouvir bem, né? Vocês vão ver daqui a pouco o que esse cidadão vai revelar aqui. Aguardem. Depois eu faço um comentário geral. Se hoje nós estamos em 40% em Minas Gerais, tem medo forte nos petistas dos Correios. Então, para nós, queremos que você leve a direção nacional do PT, que eu também faço parte do diretório, mas a direção nacional da campanha da Dilma, a grande contribuição que os Correios estão fazendo. Muitos companheiros gerentes aqui tiraram férias, estão de licença, que têm como direito, em vez de estarem com sua família passeando, estão acreditando no projeto. Acho que eu bati o dedo aqui, pessoal, não é possível. Então, pessoal, vocês ouviram, né? Tá muito claro. Tem mais, não acabou não. São apenas 2 minutinhos, é coisa rápida. Mas, se no estado de Minas Gerais não havia essa capilaridade, graças aos Correios, eles conseguiram. Independente da sua opção, não estou pedindo voto para ninguém aqui. O que ocorre que nós precisamos, que eu entendo como justo, como cidadão, é que o Estado não seja aparelhado para servir a interesses particulares. Ponto. Seja do PT, seja do PSDB, seja do PPR, do PMDB, do PR, fale o partido que você desejar. Pouco importa o partido que nós defendamos, se é desse governo, do governo passado. Ponto. Pouco importa. Essa bandidagem tem que acabar. Porque são dinheiro de impostos, e hoje o carteiro declarou que as cartas poderiam atrasar, orientação da gerência. E ele recebe de cima. As cartas podem atrasar, mas não a entrega dos panfletos da candidata à presidência do governo. Na utilização da mesma forma criminosa em que houve, alguns anos atrás, a denúncia que deu a origem à denúncia do mensalão, quando aquele funcionário dos Correios foi flagrado recebendo propina, que foi noticiado no país inteiro, e virou o processo, a ação, a AP 470, se não me falha a memória, que é a ação penal 470, lá no Supremo Tribunal Federal. Foi justamente nessa empresa que tudo começou. Exatamente com esse tipo de utilização da máquina pública. É disso que falo. Então,
Retornando, tenho que desbloquear agora, deixe-me desbloquear aqui, para darmos continuidade. O vídeo já vai acabar, só um momentinho, eu acho que é importante, estamos num momento muito importante. Deixa eu voltar aqui. Ok. Ah, tá. O que estava abaixo, na verdade, era o volume. Deixa eu melhorar isso. E agora o vídeo não carrega, por alguma razão. Incrível, não? Mas tudo bem. Eu não vou desistir, não, olha aí. Incrível, incrível. Deixa eu dar um ok aqui. Voltar ao vídeo, para vocês verem aqui, ó. Estou aqui, ó. Estou com o vídeo aqui no meu... Incrível. Olha que incrível. O vídeo absolutamente travou. Não é? É assim mesmo, hein? Quem gosta de teoria da conspiração, tá aí, ó. Vamos lá. Não vou desistir, não, pessoal. Cadê? Mais do vídeo. Aliás, que eu peguei, na verdade, isso na internet, de uma reportagem, e eu peguei, esse vídeo já existe, tá? Mas de forma fracionada. Eu peguei o discurso completo, né? São apenas 2 minutos. Vamos ver se eu consigo reproduzir. Carregando. Agora vai. Aumentei o volume. Parceria antiga com Pedro Amigol, Paulino. Deixa eu colocar a tela inteira. Com esses gigantes que representam os Correios de Minas Gerais. Gigantes que representam os Correios de Minas Gerais. E eu tinha falado também com o Fernando, e o Elvésio teve sensibilidade. No dia da reunião que nós tivemos no hotel, o Elvésio falou: vou reunir com a equipe aí dessa semana e vamos liberar a infraestrutura. E se hoje nós temos uma capilaridade da campanha do Pimentel e da Dilma em toda Minas Gerais... Eu tenho que parar aqui, não tem como. Em reunião no hotel, os gigantes dos Correios de Minas Gerais disseram: vamos liberar a utilização da estrutura. É uma atitude já dos comandantes dos Correios que, evidentemente, fizeram isso de bom grado, em apoio ao vamos liberar. Por quê? Porque eles são indicados. São pessoas do 2º, 3º escalão que são colocados pelo próprio governo. Aí eles liberam a estrutura. E se não liberar, meu amigo, está na rua. É assim que a banda toca. Pode acreditar, viu? Não tem meio termo. E ele diz aqui, ó, se não fosse... Vou voltar um pouquinho aqui, ó. Se não fosse... Vamos ouvir, novamente. Nós temos uma capilaridade da campanha do Pimentel e da Dilma em toda Minas Gerais, isso é graças a essa equipe do Correio. Os Correios trabalharam com as 66 mesorregiões, fizemos reuniões em todas e nas macro-regiões, região assim, como em Governador Valadares, com 40 cidades, com 30 cidades no sul, lá em Viçosa nós tínhamos 70 cidades, e por aí, aonde eu tive perna, eu fui acompanhando. E eu quero dizer que o Pedro disse, ao apresentar o time, com as fotos, que essa é a prestação de contas. Não, Pedro. A prestação de conta dos petistas do Correio será com a vitória do Fernando Pimentel, com a vitória da Dilma. A Dilma tinha em Minas Gerais, em alguns momentos, menos de 30%. Se hoje nós estamos em Gerais, tem dedo forte nos petistas dos Correios. Então, para nós, queremos que você leve a direção nacional do PT, que eu também faço parte do diretório, mas a direção nacional da campanha da Dilma, a grande contribuição que os Correios estão fazendo. Muitos companheiros gerentes aqui tiraram férias, estão de licença, que têm como direito, em vez de estarem com sua família ou passeando, estão acreditando no projeto. É isso.
estão acreditando no projeto. Que projeto? Projeto de poder. Mas isso faz parte do jogo democrático do Estado de Direito. Todo mundo tem o seu projeto de poder. Todo mundo tem o seu projeto para perpetrar o seu domínio diante de uma nação, de uma sociedade. Até aí, ok, esse direito existe. Mas por que não pode ser um projeto de direito democrático? Um projeto de poder, melhor dizendo, democrático, voltado, de fato, para um Estado republicano, sem a utilização do dinheiro público e da máquina pública para se autopromover, utilizar os Correios para isso. Como diria o famoso jornalista, é uma vergonha. É uma vergonha. E eu só acredito em uma coisa, em um nome: mudança. Não estou aqui defendendo nada, não estou pedindo voto para ninguém. Eu só peço voto para você, meu amigo e minha amiga. Para depois de amanhã, nós temos talvez um dos momentos mais importantes de nossas vidas, tanto quanto eleitores quanto cidadãos. Se a sociedade civil decidir continuar com o governo da forma como está, que seja, será decidido democraticamente. Uma hora o Brasil vai acordar, o gigante deve levantar em algum momento. Quero acreditar que nós seremos transformados em um modelo gramscista de governo. Não acredito, eu espero que não. Mas as gerações atuais, se você pegar hoje, os jovens de 18, a partir dos 16, não é? Nós vamos já para 16 anos de poder, se caso se repetir o governo, não é verdade? Então, entendo, se nós mantivermos da maneira como está, nós teremos uma geração, ao final desse governo, que nasceu nesse governo e atingiu a idade de eleitor no mesmo governo. É a forma gramscista de governo, ou seja, você vai moldar a sociedade com as suas ideias, seus ideais, e aparelhando o Estado, colocando matérias nas escolas, no currículo escolar, que leve o pensamento do senso comum em direção àquilo que os governos, isso vale para todos, não é só aqui não, que os governos pensam ser o correto. Então, nesse sentido, por isso que sou a favor da mudança. Simples assim. E se fosse até hoje o PSDB no domínio, teríamos que mudar do mesmo jeito, não é? E aí, São Paulo, né, como eu já disse, ainda é um dos últimos, vamos dizer assim, de alguns redutos que permanecem resistentes a esse domínio total, é o sonho de consumo, porque São Paulo é um país à parte dentro da nação brasileira. Nós aqui temos em São Paulo, não é, dada a importância das eleições, 22,06%, se não me falha a memória, posso consultar isso agora, online, não é? 22,6% do eleitorado. Bom, estou com a bateria fraca aqui, né, porque eu não perca essa oportunidade de compartilhar isso com vocês, de estabelecermos a importância que nós estamos vivendo agora, não só sob o ponto de vista de eleição presidencial, vou entrar naquilo que eu julgo mais importante do que a própria eleição presidencial, não é? Mas para nós, divulgadores da empresa Telex Free, evidentemente, e todos os militantes que assim entendem da necessidade de regulamentação do marketing de rede. Pois bem, vamos lá. Deixa eu achar aqui, está aqui. Eleições 2014, pois bem, eleições, deixa-me ver, não. Eu peguei aqui outros dados. Candidato a senador pelo Paraná. Eu fechei aqui infelizmente, eu fechei a minha janela em que eu tinha tudo sobre os candidatos, sobre o eleitorado, enfim, do Brasil. Mas eu tenho em minha mente alguns dados aqui, ok? São Paulo, 22,06% do eleitorado nacional. Somos quase 32 milhões de eleitores aqui em São Paulo. Temos também, o segundo colocado, Minas Gerais, com pouco mais de 15 milhões, Estado de Minas Gerais, segundo colocado,
15 milhões de eleitores em Minas. Então, é o segundo estado com maior número de eleitores no país, ok? Aqui não, deixa eu tirar essa página, que ela está me travando tudo aqui. Pois bem. Então, você vê 15 milhões em Minas, menos da metade do que é São Paulo. Temos também o estado em terceiro lugar, o estado do Rio de Janeiro, não é? Em que existem pouco mais de 12 milhões. Deixa eu até pesquisar enquanto falo aqui, porque já vi que eleitores por estado. Vamos ver aqui se vai aparecer. Isso, Tribunal Superior Eleitoral, já apareceu até a pesquisa aqui. Ok? Eu vou pela região, município, região, unidade federal. Está dezembro de 2013, eu vou mudar esse parâmetro, eu vou atualizar isso para 2014, automaticamente virá para agosto, e a abrangência será por unidade da federação, o F, está aqui. Agora já está na tela, perfeito? Então vamos lá. O Acre, que nos bloqueia, é o último lugar, 0,355% do eleitorado. Tem lá 506 mil eleitores. São Paulo tem 31 milhões 998 mil. Todos são importantes, pessoal. Eu só estou apenas pincelando, não estou sendo provinciano, não estou preocupado com isso, não. São Paulo não representa sozinho o Brasil, pelo contrário. Nós somos parte de tudo isso. Se tem um local onde a empresa, o empreendimento Telex Free levou o maior benefício, foi nas regiões onde há a pobreza e a falta de distribuição de renda. Onde não existe absolutamente nenhum tipo de recurso, nenhum tipo de possibilidade de trabalho. Onde os pobres são esquecidos e mantidos pobres para virar massa de manobra. São 14 milhões de famílias com Bolsa Família, que se projeta 4 pessoas por família, totalizando 56 milhões de pessoas, projeções do governo federal. Se você imaginar desses 14 milhões e multiplicar por 2, porque falamos de pai e mãe, já que é essa a estatística, pai e mãe e 2 filhos, por isso que eles multiplicam por 4, para dar os 56 milhões. Então, no mínimo, nós estamos falando de pai e mãe, que são eleitores. Então, são 28 milhões de eleitores no Bolsa Família. Meus amigos, isso representa a soma de Minas Gerais, com 15 milhões 248 mil, mais 12 milhões 141 mil do Rio de Janeiro. Então, nós temos aqui na soma do segundo e terceiro lugar, quase 28 milhões de eleitores. É como se tivéssemos a favor, né, com esse voto de cabresto, 27, 28 milhões de pessoas. Isso é fato, tá? Não estou aqui defendendo isso ou aquilo, mas é necessário repensarmos como que está o sistema político e as relações que existem entre as benesses sociais que o governo leva e como ele as utiliza. Porque precisa sair do campo do assistencialismo. Aliás, isso muito defendido por esse governo, em que num vídeo de 2000, o mandatário que desejava chegar à presidência e depois chegou, disse que no Brasil se estabeleceu uma relação entre as pessoas, governo e cidadãos, que se estabeleceu pelo estômago. As pessoas pensam pelo estômago, porque o governo dá bolsa disso, bolsa daquilo, e lamentavelmente no Brasil não se vota por ideologia, se vota em troca desse tipo de coisa, de benesses, esse tipo de bolsas, e exatamente acontece isso. O que foi criticado hoje é instrumento de eleição. Precisamos mudar. Eu não sei como isso vai acontecer. O fato é que foi depositado nos atuais mandatários ao longo desses 12 anos, não é isso? Essa mudança que não aconteceu. E existe um projeto de poder em andamento, como vocês acabaram de assistir. Então, isso é fato, não é? Pois bem, a Bahia vem em quarto lugar.
como o quarto colégio, maior colégio eleitoral do país, com um pouco mais de 10 milhões. Amigos baianos, então nós estamos falando aqui, olha só, São Paulo, não é? Temos candidatos em São Paulo, já já falarei deles. Estamos falando do Rio de Janeiro, perdão, Minas Gerais. Temos candidato em Minas? Eu não recebi quase nada, talvez uma pessoa me procurou, mas não vi nenhum prosseguimento, não vi nenhum candidato se manifestando a respeito disso. Ai, café gelado é duro. Então, pessoal, faltou mobilização do marketing de rede, em termos nacionais, não é? Rio de Janeiro, não temos notícias. Para não dizer que eu não vi nada de interessante no Rio, eu vi um candidato chamado Carlos Castilho lá. Mas ele é da região de Manguinhos, tem nada a ver com marketing de rede. Então, vejam, não temos nada no Rio de Janeiro de concreto. Pessoas que manifestadamente viessem a público e falassem, olha, eu vou defender essa bandeira, ou estarei com vocês. Então, vai ter que ser feito um trabalho em Brasília muito intenso, e será muito difícil, não se iludam. Não vamos imaginar que meia dúzia de deputados eleitos da bancada do marketing de rede, que se encontra em Brasília, claro que fará uma diferença, será importante, não resta a menor dúvida, mas o desafio é gigantesco. Precisará de negociadores habilidosos, pessoas que tenham o estômago necessário para lidar com o mundo político, com habilidade de negociação. Não adiantará ir ao púlpito ou ir lá na plenária, dentro do Congresso, soltar cobras e lagartos. Aqueles caras comem veneno no café da manhã. Eles bebem veneno. Comem sapos com sal e de pernas abertas ainda. Estão acostumados, aqueles caras têm estômago de hiena, não é nem de avestruz, hein? Veja bem, estômagos de hiena. Comem aquela carniça e saem dando risada. Fato. Carniceiros. É assim que é. O desafio é gigantesco. Mas isso também não quer dizer que nós vamos ficar aqui falando esse meu discurso e falar, então não tem jeito, deixa para lá. De forma nenhuma. É necessário lutar o bom combate. Não vamos entregar os pontos. Como já disse, né, o candidato que infelizmente se foi, Eduardo Campos, não vamos desistir do Brasil, nós não vamos desistir do marketing de rede. Então precisamos ir atrás dos nossos direitos. Essa meia dúzia, se Deus quiser, chegue, não é? Falaremos agora deles, que eles possam se unir em torno desse objetivo e articular, negociar. Agora, veja, negociar, eu não falei negociata. Não vamos confundir negociação com negociar. São coisas distintas. Assim como não podemos confundir justiça com justiçamento. São coisas, a justiça é bem-vinda, o justiçamento é reprochável, é reprovável, é abominável. Não pode existir justiçamento dentro da nossa sociedade. Então, nós precisamos de saber diferenciar isso. Agora, será necessário pessoas habilidosas e que entendam o universo político, que consigam entender as consciências que lá estão, como que elas agem, elas caminham nas sombras, eventualmente. Como lidar com isso? Ninguém chegará lá e vai transformar aquilo num país de primeiro mundo. Sobretudo chegando como baixo clero. Esse que é o fato. Precisamos encarar nua e crua a realidade. E vamos precisar sentar, se caso forem eleitos ou reeleitos, e deputados da base aliada do governo que está, vamos precisar conversar, explicar, sensibilizá-los do absurdo que acontece no Acre. Essa é a luta, e é uma luta política. E diante disso, vou repetir aqui, olha, na Bahia nós temos, bom, vamos começar com
a figura mais importante, o homem mais importante dessa eleição, aquele que mais entende de marketing de rede hoje, e que, no sentido que é candidato a isso. Estou dizendo que ele é o mais entendido do Brasil, isso eu não sei, mas que ele tem expertise, eu não tenho a menor dúvida. Que ele tem a expertise mais importante, eu não tenho a menor dúvida, que foi capaz de criar uma empresa de forma genial, que levou melhora de vidas e distribuição de renda para todos os 4 cantos desse país, sem ser ilegal e sem ser pirâmide. Sofremos um ataque das instituições, um ataque de grupos econômicos, e ninguém provou nada, e não vão provar, porque não é possível provar aquilo que não é. Só se manipularem as provas e as questões que envolvem essa perícia da empresa. Não é? Do contrário, meus amigos, nós estamos falando de um homem que entende cada centímetro, cada milímetro do que envolve a problemática do marketing de rede inovador criado por ele, inclusive. Um dos criadores, talvez, essa empresa não foi feita, talvez a figura mais expoente desse processo todo, mas não a única, mas a mais expoente, que foi à frente, comandou e assume tudo com o sacrifício da sua própria família, da sua dignidade dos ataques. Estamos falando de Carlos Costa. Então, pelo Espírito Santo, votem 4422. Carlos Costa para deputado federal. E por que federal e não estadual? Ora, meus amigos, é óbvio, as leis para o país são editadas lá, em Brasília. Então, é lá que ele precisa estar. É lá que é necessário que as pessoas comprometidas com o marketing de rede estejam para tentarmos aprovar essas leis. Ou essa lei, no caso, que já existe, que é o projeto de lei 6667/2013, como todos sabem. Aperfeiçoarmos, porque ainda está bem limitado ali, existem muitas questões basilares ali que precisam ser trabalhadas, foi feito o que foi possível naquele momento, e agora termos mais força política para ajustar essa lei, e assim regulamentarmos a atividade, não a nossa atividade. A regulamentação mais importante é das empresas, é a regulamentação da atividade econômica do marketing de rede. Separar o joio do trigo, separar empresas de pirâmides financeiras, para definitivamente desanuviar e clarear essa visão que existe equivocada entre pirâmide financeira e marketing de rede. Então, a primeira pessoa, que é a mais importante nesse sentido, que esteja em Brasília, à frente desse movimento, Carlos Costa, candidato a deputado federal pelo Espírito Santo, 4422, pelo partido PRP. Ok? Temos vizinho no 4º colégio eleitoral. 4º. Um dos estados que mais se beneficiaram do marketing de rede, desenvolvido pela Telex Free. Meus amigos baianos, vocês têm uma força nas mãos para depois de amanhã, aliás, eu diria mais, na ponta dos dedos, que vai fazer a diferença em Brasília. Não deixem a Celino Popó ficar como suplente, como no último, em que, quando o deputado que foi eleito de fato reassumiu, o tirou de Brasília, porque ele era só suplente. E é assim que acontece. O suplente, ele é, digamos assim, refém do deputado que foi eleito. Porque a hora que ele quiser, ele reassume, né, as funções de deputado dele, porque de direito é dele, não é? Ele foi eleito, e o suplente vai embora para casa, fica desempregado do dia para a noite. Tudo bem, mas o Popó estava na condução da regulamentação do marketing de rede, e de repente ele teve que sair. Certo? Então, pessoal, não deixem na Bahia, meus amigos baianos, divulgadores da Bahia, vocês foram tão beneficiados com esse marketing de rede inovador. Por favor,
Votem em Popó. O número dele é 1000, é fácil. É o número 1000 para deputado federal. E se ele estiver com um mandato em mãos, ele fará, sim, a diferença. Já é conhecido do Carlos Costa, não é? Ele tem um assessor também que interagiu muito, que se não me falha a memória, acho que é Sóstenes o nome dele, se não me falha a memória, também foi acolhedor em relação à problemática do marketing de rede, da regulamentação. Então, na Bahia, precisamos eleger Popó. Tá? É o único conhecido que eu tenho notícias, tá certo? Na Bahia seria o Popó. Temos no próprio Acre um candidato ao Senado, Roberto Duarte. O doutor Roberto é um advogado que, inclusive, atua nos processos da Impactos. Seria muito importante, povo acreano, vocês devem ter aí mais de 30, 35 mil, 40 mil divulgadores, como vocês foram beneficiados. Precisam, de todas as formas, fazer um movimento em torno, ao redor da candidatura ao Senado, tá certo? Número 333, tá certo? 333, que é a candidatura do Dr. Roberto Duarte. Porque no Senado, se vier uma lei do Congresso, ela vai passar pelo Senado. Vamos precisar de um articulador senador. É muito importante, povo acreano. Se alguém do Acre me ouve, por favor, faça de tudo para poder expandir isso, mais do que já é. Duarte precisa ser eleito em favor de todos nós. Outro deputado que também nos acolheu, não é, foi o Moisés Diniz. O Moisés Diniz, ele foi alguém que, desde o começo da Telex Free e de outras empresas, embora ele não conheça exatamente como funciona a Telex Free, não tive o prazer de explicar ainda, espero que um dia eu possa ter essa oportunidade, não é? Moisés Diniz é candidato a deputado federal pelo estado do Acre. Seria fundamental elegê-lo. Vou tentar levantar aqui o número do Moisés Diniz. Eu sabia de cabeça, mas eu tive muito pouco contato, e nesse momento eu não tenho o número do Moisés Diniz. Então vamos lá, Moisés, vou digitar aqui para não termos, Moisés Diniz, está aqui. O número dele, deixa eu achar aqui, está aqui. Ok, aparecem várias notícias, mas exceto o número dele. Não é? Então, vamos lá. Deixa eu entrar aqui no Facebook do próprio. Certamente, algum local aqui deve ter esse dado, não é? Está aqui. Moisés Diniz. Ok, essa foto não. Está aqui. 6513, é verdade. Esse do bem tem o final 13, infelizmente. Mas é um número apenas. Então, 6513, Moisés Diniz, no estado do Acre. Deputado federal, para senador Roberto Duarte. É fundamental, meus irmãos do Acre. Não deixe de votar nessas pessoas. O presidente que você vai escolher, pouco importa. As pessoas às vezes travam discussões comigo, acaloradas na internet, porque eu tenho sim um ponto de vista. O meu ponto de vista é de mudança, sem olhar o passado. Se olhar o passado, meu amigo, você não faz nada. Você não vai votar em ninguém, você vai ter que votar em ninguém. Em quem você vai votar? Não é? Então, existem factoides aí, candidatos a presidente, você vai colocar um desses. Figuras absolutamente sofistas, né? Sofismáticas, melhor dizendo. Desculpa. Então, não é necessário agora pensarmos nessa questão do presidente. Nesse momento, precisamos defender nossos ideais. E cada um, conforme a sua convicção, conforme a sua análise, vai votar no presidente que... Né? E depois vamos escolher no futuro aquilo que for plantado. Isso é inevitável. Só não quero um Estado gramscista,
no poder. Pois bem, um governo gramscista, o Estado será feito por ele. Pois bem, vamos mudar agora. Vamos para o estado de Santa Catarina. Em Santa Catarina, nós temos 2 candidatos, não é? Um que eu já manifestei o meu apoio e faço questão de repetir aqui, que é o Aércio. O Aércio, conhecido pelo seu embate acalorado, pela sua imprevisibilidade, pela guerra que ele trava em favor dos divulgadores, né, lá na região do Brasil, enfim. Então, o Aércio ficou conhecido nacionalmente por isso. Então, de qualquer forma, independente de concordar ou não com o que ele faz, ele tem as suas crenças e suas convicções. E independente do momento, é momento de nós darmos as mãos. É momento de nos unirmos em torno de um ideal. E aí, quando estivermos lá em Brasília, talvez eu não esteja, mas não importa, que eles tenham o bom senso de se reunir como uma bancada, e entrar em uma sintonia política, segurar as ansiedades, colocar a negociação, a técnica da negociação à frente, não é? Aprender a lidar com o que vai encontrar por lá e articular, ir em direção àquilo que é importante, que é a regulamentação do marketing de rede. Não ser subserviente, mas também não entrar de espada na mão dentro do Congresso e achar que vai cortar a cabeça de todos os deputados que forem contra aquilo que se pensa. Não será esse o caminho, pelo contrário. Será intimidado se fizer dessa forma. Então, vai ter que ter muita habilidade. Então, precisamos sim colocar o Aércio como um dos pilares lá no Congresso Nacional. E o número dele é 7077. Ele é do partido PTB, o número 70, não é? Que sempre é um número, os 2 primeiros dígitos representam o partido. Então, 7077, Aércio, a candidato a deputado federal pelo estado de Santa Catarina. Tem também lá o Edson Pinheiro. Esse número eu não tenho, ele teve contato com o Carlos e gravou até um vídeo. Vamos ver se eu descubro aqui, vamos falar de todos. Deixa-me ver, também é candidato, deixa eu colocar aqui, ó, Edson Pinheiro, candidato, porque aí aparece muita coisa aqui, né? Candidato. Vamos ver se eu consigo encontrar e assim divulgar. Tá aqui, Edson Pinheiro, deputado federal pelo PRP, mesmo partido do Carlos. Edson Pinheiro é 4407. Ele deveria ter pego o 4422, viu, Edson? Teria que ter negociado o mesmo número junto com o partido aí também. Ia ser fantástico. Estratégia de eleição. Se eu fosse o coordenador de campanha, seria a primeira coisa que eu faria. Qual vai ser o número do Carlos Costa no Espírito Santo? 4422. Chamaria a base do partido aqui, olha, eu preciso desse número. Vamos negociar. Quem é o dono dele? Vem aqui, meu irmão. Vamos conversar. Preciso desse número. Mas, enfim, pouco importa agora. 4407. É o número do Edson Pinheiro, também em Santa Catarina. Então, é em torno desse ideário que nós precisamos, independente. Há espaço para todos. Santa Catarina, se una, elejam 2 representantes do marketing de rede. Vocês já imaginaram que fantástico seria isso? Seria fantástico. 2 representantes de Santa Catarina do marketing de rede lá. Edson Pinheiro e Aércio. Não é? E, finalmente, em São Paulo, que nós também, conhecidamente, que me chegou, já falei deles no meu programa passado, e repito, temos 2 aqui também. E São Paulo, mais do que nunca, tem condições plenas de eleger esses 2 candidatos. Meus amigos, somos 31.998.000 eleitores. É gente, demais. Mas só de divulgadores aqui, nós devemos ter mais de 180 mil. E São Paulo era nada, era um risquinho dentro da Telex Free, em termos de, né,
E mesmo assim era gente para ir. Nós tínhamos mais divulgadores, são informações que me chegaram, eu não sei, eu não tenho acesso a esses dados. Não estou falando aqui com absoluta certeza que seriam entre 160 e 180 mil divulgadores no estado de São Paulo, porque, sabidamente, no Espírito Santo, nós temos lá 53 mil divulgadores. Em São Paulo, se houver 3 vezes mais, mas em compensação, a população de São Paulo, para vocês terem uma ideia, o Espírito Santo, em termos de eleitores, que é isso que nos interessa nessa nossa explanação, olha só, Espírito Santo tem 2.653.536. Desses 2.653.000, esses 53 mil são divulgadores. Tá certo? 2.653.000. Veja vocês. São Paulo tem 32 milhões. Tá bom, vai, eu vou falar o número certo. 31.998.432 eleitores agora registrados em agosto de 2014. Então, menos de 2 mil eleitores para chegarmos aos 32 milhões. Até o final do ano chega. Aliás, depois já deve ter chegado, né? Essa que é a verdade. Mas, enfim, é tudo muito gigante. Em São Paulo, aqui é surreal. Dentro da realidade brasileira, é surreal haver uma concentração dessa magnitude. É algo absolutamente impressionante. Tudo é macro, tanto sob o ponto de vista econômico, sob o ponto de vista social, sob o ponto de vista, enfim, de estrutura. Quem conhece São Paulo vai entender o que eu falo com toda segurança. Já fui para outros estados, não tantos assim, mas são as melhores estradas do país. São as melhores estradas. Quem veio aqui conhece. É impressionante as estradas que nós temos em São Paulo. É surreal, de tão boa que é. Mas temos a privatização para que isso acontecesse. Se não fosse privatizado, nós estaríamos com aquilo que o governo federal nos dava. Inclusive do PSDB também, na época lá. Já estava privatizado essa época, então já estava tudo muito caminhado. Tudo muito já direcionado nesse sentido. Então, a demonização das privatizações, ainda bem que privatizaram as estradas de São Paulo. Não é? Porque senão... Então, precisamos estabelecer um ponto de equilíbrio, não é? Em relação a isso. Tem coisas que não dá para privatizar, a segurança da soberania do Estado. Então, não acho que deva privatizar tudo. Mas é necessário ter o controle, ter uma parte de privatização para garantir a eficiência, para acabar com o cabide de emprego, enfim, coisas do tipo, não é? Como tem nos Correios hoje, por aí vai. Bom, meus amigos, não é isso que nos interessa agora. O que nos interessa é que São Paulo tem o potencial para eleger 2 deputados federais. E nós temos conhecidos que me chegaram. Então, nós temos o Maurício de Souza, 2867. Tá certo? Então, pelo PRTB, se não me falha a memória. Então, Maurício de Souza, 2867, é candidato da região de Sorocaba, interior de São Paulo. Ok? Então, por favor, vamos votar nesse candidato também. Temos ainda mais um, é o João Amorim, número 5051. Esse é fácil de guardar, não é? 5051. Então, o número sequencial aí ficou um pouco fácil. Então, também é o outro parceiro de ex-divulgador, eu nem digo ex, porque estamos aí na luta, um divulgador da empresa, como o Maurício, o João e o Maurício, são divulgadores da Telex Free, e estão comprometidos com essa regulamentação e com a formação da bancada do marketing de rede lá no Congresso Nacional. Mas não falo do marketing de rede do tipo xiita, daqueles antigos, em que demonizam as outras empresas e só a empresa dele é que realmente é boa. Mas eu falo do marketing de rede moderno, arrojado, corajoso, capaz de distribuir a renda entre os seus profissionais,
os seus agentes, seus distribuidores, seus representantes, seus divulgadores, aí cada empresa dá o nome que quiser, para os seus associados, que seja, pouco importa. Não falo do marketing de rede, em que existe, não é, o ataque, como eu já o disse em alguns momentos, não é, o ataque aos artigos basilares, né, a fraude da CLT, em que se você coloca um vendedor que fica na rua só vendendo, não tem nenhum tipo de feedback da empresa, não tem nada, não tem nenhuma contrapartida para que ele dê o seu trabalho, em que eles ficam sustentando as pessoas de cima apenas, o sucesso dos outros, e não é amparado, não é? Esse é o vendedor de menor custo social para uma empresa, sem salário, sem férias, sem nada, e sem possibilidade para a grande maioria de ter sucesso. Aí o turnover é gigantesco, é um entra e sai. Telex Free não. Carlos Costa foi genial, foi capaz de criar uma fórmula de marketing de rede que chocou o mundo. O mundo, diga-se de passagem. Pois bem, o momento agora, pessoal, é esse. Infelizmente, nos outros estados, eu não tenho notícias de outros candidatos, além desses que eu mencionei agora, aqui nessa transmissão. Mas eu conclamo a todos que, pelo menos esses, nós precisamos eleger. São poucos, mas para andar 1 quilômetro, meu irmão, minha irmã, precisamos começar pelo metro, pelo centímetro, pelo milímetro, que seja. Nós precisamos começar. E se não for suficiente agora, vamos nos unir mais para frente, aumentar e criarmos uma bancada importante, significativa, poderosa, capaz de negociar aquilo que nós precisamos para beneficiar o marketing de rede. E essa oportunidade seja aberta, essa oportunidade seja disponível àqueles que quiserem sobreviver dessa maravilhosa oportunidade que é o marketing de rede. É fundamental que isso comece a se concretizar. Então, não sejam incrédulos pelo tamanho que se avizinha inicialmente, mas acreditem em um projeto honesto, um projeto digno, para que nós possamos, muito em breve, virmos até a internet, até o Facebook, até um site, o que for, e oferecermos a oportunidade para outras pessoas com dignidade, com naturalidade, tudo amparado por uma regulamentação séria, digna e coerente, sobretudo. Não só voltado a um nicho de marketing de rede, somente um nicho que é defendido por as empresas mais antigas que defendem uma única forma de atuação de marketing de rede. Que acham que já inventaram tudo, que nada mais é possível evoluir. Carlos Costa provou que é possível evoluir e conseguiu esse feito. Em nenhum lugar do mundo essa empresa, Telex Free, atrasou seus pagamentos. Em nenhum momento, a não ser que a pessoa, o divulgador, não cumpriu o que está no contrato, que é fazer a sua divulgação semanal, ela deixou de fazê-lo. Ainda que, diga-se de passagem, e é fundamental que eu fale isso, ainda que o mecanismo pelas quais a empresa fazia essa contrapartida não era obrigatório, porque ele defende de fluxo de caixa e de fluxo de estoque da própria empresa. Mesmo assim, a empresa sempre manteve isso daí, porque as suas vendas eram volumosas, eram significativas. Então, ela manteve isso com a maior tranquilidade e nunca falhou. Esse é o ponto. Essa é a inovação. Então, se você deseja, meu amigo, minha amiga, divulgadora, sobretudo da Telex Free, que nós possamos ter uma possibilidade futura, positiva, concreta, real de sucesso,
Precisamos eleger essas pessoas que eu disse nessa transmissão em cada estado e formarmos a bancada do marketing de rede no Congresso Nacional a partir de 1º de janeiro de 2015. Rumo à vitória, rumo à dignidade. Vamos unir nossas forças, um por todos e todos por uma causa. Contamos com vocês, divulgadores espalhados pelo Brasil. E quem estiver fora do país, vocês são responsáveis também. Dá um jeito, vai até... Eu sei que vocês não podem votar para deputado, mas para presidente vocês podem. Não importa a sua convicção. Vá lá e exerça o seu direito ao voto. Se for necessário, achar que tem que se manter, faça. Exerça a sua cidadania. Porque nós precisamos promover alguma mudança, não sei qual, mas precisamos mudar. Então, você que é fora do país, esteja em Portugal, que eu sei que tem muita gente em Portugal que nos assistem, na Espanha, na Inglaterra, no Japão, meus amigos do Japão, por favor, domingo, não faltem à urna. É um compromisso com o país, é um compromisso com a cidadania brasileira, que você é brasileiro, esteja onde você estiver. Se você ama o seu país e quer ajudar o marketing de rede, promova a mudança que precisamos. Então, contamos com vocês todos no domingo. Um por todos e todos por uma causa. Carlos Costa, 4422 no Espírito Santo. Ok? Popó, número 1000, na Bahia. Aerce, 7077, em Santa Catarina. Edson Pinheiro, 4407, acho que ficou na minha memória, também em Santa Catarina. Temos também Moisés Diniz, 6513, lá no Acre, todos deputados federais. Em São Paulo, 2867, Maurício de Souza. João Amorim, 5051, João Amorim, também de São Paulo. E, finalmente, o senador Roberto Duarte, 333, pelo estado do Acre, eleitores do Acre, votem 333. Repito, um por todos e todos por uma causa. Até a vitória. Dia 5 de outubro, depois de amanhã, não deixem de votar nessas pessoas. Um abraço, fiquem todos com Deus e boa votação a todos nós.